Existe uma área em Penha, Santa Catarina, que tem sido muito buscada, visada por corretores e incorporadores. Só que existe um entretanto, um porém e uma dificuldade do motivo dessa propriedade ainda não ter sido negociada, que isso se espelha em muita negociação, que é qual? Os proprietários só aceitam dinheiro, não aceitam permuta em loco e um pouco em torno, mas a maior parte em dinheiro. E o incorporador por si só, a grande maioria, não quer expor esse capital inicial para a compra da propriedade para realizar um empreendimento. A intenção dele é qual? É utilizar esse capital para desenvolvimento de projeto, de estudos e de incorporação por si só, até iniciar uma pré-venda futura daquele lançamento. E assim não expor capital próprio para realizar o projeto. Então, como que nós podemos resolver essa situação, esse impasse? Colocando um terceiro player, um terceiro personagem na negociação e triangularizar. Como? Aqui nós temos os proprietários que só aceitam dinheiro, aqui nós temos o incorporador que quer pagar em permuta, e aqui nós temos o terceiro personagem que seriam os investidores. Como é que funcionaria? Os investidores vêm, realizam a compra dessa propriedade, seccionam, dividem em cotas, em frações ideais, e assim eles podem utilizar cada fração ideal para um apartamento, assim, para facilitar. E eles podem fazer uma negociação já casada e triangularizada com o próprio incorporador. Então, para não ficar à mercê, para não ficar no limbo, esperando realizar uma negociação em permuta. Então, assim resolve tudo. Investidores compram a propriedade, então os proprietários recebem dinheiro. Os investidores, eles aportam o capital para retirar lá na frente, através de unidades futuras. E o incorporador, ele realiza a permuta sem colocar capital na frente, sem dispor de capital próprio. Então, essa é uma das soluções. Agora eu vou apresentar especificamente os números dessa negociação. Vamos lá. Então, esse aqui é o projeto. Ele tem duas salas comerciais muito amplas, uma de 259 metros quadrados, outra de 724 metros quadrados, de esquina. Dá para ver que é muito ampla essa sala comercial. Até acredito que possa ser futuramente dividida, seccionada em outras salas. Aqui G1, G2 e G3. É uma passagem muito ampla entre as vagas de garagem, muitas vagas duplas e algumas simples. Assim dá para dividir entre os apartamentos, algumas simples e outras duplas. Essa aqui é a laje do lazer. Ela está distribuída em todo o embasamento, toda a parte superior do embasamento e todo o primeiro andar da torre alinhado ao embasamento. Essa aqui é a laje tipo, ela se espelha 24 vezes dos 24 pavimentos do projeto. Então são um, 2, 3, 4, 5 apartamentos por andar, sendo os dois de frente com a maior planta. E aqui a gente tem a volumetria, o corte esquemático do projeto, com os 24 pavimentos e os pavimentos do embasamento, e também o isométrico para ter uma noção de volumetria, de volume do projeto. Isso tudo vai ser realizado num terreno de 1980 metros quadrados. Os proprietários querem nesse terreno 13 milhões. Aqui, 13 milhões. Então, vai dar em média R$ 6.600 por metro quadrado. Esse projeto que nós estamos falando, idealizado pelo incorporador, ele contempla 120 unidades, sendo 98 metros quadrados cada unidade. São 12.687 metros quadrados em área privativa e 21.438 metros quadrados
de área total construída. O custo construtivo vai ficar aproximadamente 91 milhões, adotando um CUB de R$ 4.200 o metro quadrado. Tempo de execução. Esse é o tempo de execução estimado pelo incorporador, tá? Ele vai levar, ele realiza o fechamento do contrato da permuta em janeiro de 2027. São 15 meses para realizar estudos, projeto e incorporação. Então, em abril de 28, incorpora, realiza um ano em pré-venda, inicia as obras em abril de 29, constrói o embasamento em um ano, a parte estrutural, constrói a supra, a torre, em 36 meses, passa um ano com os acabamentos. Em abril de 2034, 5 anos depois do início da obra, entrega as chaves para os investidores e para os clientes finais que adquiriram unidade. Agora vamos ver o fluxo dos investidores ou dos proprietários. Então, esse aqui é o terreno. Ele é adquirido por 13 milhões, ou é o que os proprietários têm, 13 milhões. E aqui é o passar do tempo. E o valor aqui está estático. Então, não é isso que acontece. O que acontece é que o imóvel valoriza. Então, vamos colocar a valorização aqui do imóvel. Aqui. Adotando uma valorização média de 14%, essa é a curva que faria a valorização do terreno, tá? Agora, vamos transformar isso na negociação, na permuta em si. O que que acontece com esse fluxo? Se eles ficam somente com o terreno, é assim que caminha o ativo deles. Somente com essa valorização única de mercado da área. Se eles realizam a permuta, acontece isso. Aqui, eles realizam a permuta, assinam um contrato, passa-se esse tempo, os 15 meses, com o terreno com valor igual. Aqui em abril de 2028 ocorre a incorporação. Eles deixam de ter o terreno, o valor deixa de ser os R$ 6.600 reais o metro quadrado para ser a área dos apartamentos vezes o preço de venda daquele apartamento. Então aqui eles têm 41,1 milhões em planta, em documento de apartamentos que serão entregues no futuro. Então aqui incorporou. Começa a passar aqui a pré-venda, um ano de pré-venda, vai valorizando os apartamentos que eles têm direito. Então, inicia a obra, continua valorizando, aqui em média 15% ao ano. Aqui a valorização está um pouco acima da valorização do terreno, porque quando está sendo construído um empreendimento novo, é, geralmente a valorização do produto supera a do terreno. Ela é menor, a do produto, quando o produto está entregue. Aí meio que a valorização estabiliza e às vezes fica um pouco inferior ao valor do terreno em si. Mas enquanto está construindo, ela supera a valorização do terreno. Então essa aqui é a valorização e esse aqui é o ticket médio, R$ 13.000 o metro quadrado. Então aqui na entrega das chaves serão 82,7 milhões de ativo em ativo. Vocês estão vendo aqui, ó, esse alfa 2,4 e alfa 2,3? Isso aqui é a quantidade de vezes que a permuta supera a valorização do terreno. Então aqui, quando incorpora, ela supera 2,3 vezes. E quando na entrega das chaves, ela supera em 2,4 vezes a negociação. Então essa permuta aqui, ela está na faixa de 18%, que é o que é adotado no mercado na região e o que esse incorporador visualiza. Então, isso dá 2.107 metros quadrados para os proprietários ou para os investidores em área residencial, mais 177 metros quadrados da fração daquelas salas comerciais.
Agora vamos dividir, vamos seccionar entre os investidores. Hum, Pronto, agora está aqui, ó. Então, aqui nós estamos seccionando em 21,6 cotas, aproximadamente uma cota por apartamento, tá? Esse 0,6, essa fração aqui, ela pode ser jogada para cima ou jogada para baixo, de acordo com a seleção de cada apartamento, de cada investidor, pavimento, área, metragem. Então, isso futuramente, através da negociação específica, dilui melhor, especifica melhor isso. Então, dá 21,6 cotas de 602 mil reais. Cada cota equivale a 98 metros quadrados, um apartamento, mais 8 metros quadrados da área comercial, da sala comercial. Então, esses 602 mil, tá, são pagos aqui, na hora da efetivação da compra da propriedade, se os investidores não negociarem com os proprietários e não parcelarem isso, que melhora, tá? Então, eles veem aqui os investidores caminhando por esse percurso. Quando incorpora, eles têm aquele gap de 2,3 vezes e vem a 1,9 milhões. Ou seja, eles investem 602 mil, não sei qual é a forma negociada com o proprietário, aguardam 15 meses, o incorporador incorpora. Na incorporação, aqueles 602 mil vai estar avaliado em 1,9 milhões em ativo. Esse valor vem valorizando até a entrega das chaves. Na entrega das chaves, são 3,8 milhões, ou seja, aqueles 602 mil já são 3,8 milhões. No tempo aqui são 5 anos de construção, mais um ano de pré-venda, mais 15 meses de desenvolvimento de projeto e incorporação. Agora, essa linha aqui de baixo, que é a do terreno, quando tu troca para investidores, isso aqui vira um benchmark, ou seja, é aquela taxa de comparação de valorização. Digamos, aqui o benchmark está em 14%. Ou seja, é como se fosse uma comparação em renda fixa, tipo, se eu deixo rendendo 14%, são esses os gaps que eu tenho. Digamos, eu posso aumentar aqui, digamos que a gente coloque essa valorização em 15%. Ó, 15% equipara a valorização do produto. Ah, não, pô, e meu dinheiro aportado como investidor, ele rende 17% ao ano. Ó, 17% ao ano. Mesmo assim, mesmo rendendo muito para o investidor, 17% ao ano, isso dá um gap de 2 vezes. Claro que hoje a taxa Selic está muito alta, então 17% acaba não sendo uma coisa muito grandiosa, mas quando a taxa Selic está baixa, 17% é um valor muito razoável. Agora, o que que acontece? Esse valor aqui tem que existir um deságio, porque o investidor ele compra a propriedade ou ele investe para depois realizar. Então, para te realizar um apartamento na planta, eh, tens alguns custos, que é qual? Ganho de capital, imposto no caso, que é a honorário do corretor que faz a intermediação imobiliária, e também a concorrência com a própria incorporadora pelos produtos, pelas vendas. Digamos, a incorporadora consegue parcelar em 72 vezes, em 60 vezes, uma entrada de 10%. O investidor, por si só, não vai conseguir fazer isso. Não vai valer a pena para ele pegar o apartamento que ele investiu 602 mil e parcelar, perder de vista. Então, é nessa concorrência que ele também tem que aplicar um deságio no apartamento, na cota dele, para conseguir realizar. Então aqui, aplicando um deságio, ficaria assim, ó, já colocando imposto, comissão, ou a concorrência com o próprio incorporador. Então aqui o primeiro gap 1,7 vezes em relação ao investimento e o segundo 1,6 vezes em relação ao investimento. Então é uma solução muito plausível para ser adotada. Caso tenha se interessado por essa solução ou precise que algo seja estruturado para o seu negócio, para sua intermediação, entre em contato comigo.
link de contato na descrição, assim como o link de formulário caso queiras enviar o seu terreno para análise. É isso aí, obrigado.